Olá, gente, estamos de volta aqui com o nosso canal, né? O Observador, dando uma olhada aqui nos assuntos do dia, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, aquela dita pela imprensa invasão do Congresso Nacional pelo pessoal bolsonarista, aí fica aquela coisa chata, né, gente? O pessoal não entendeu ainda que a direita chegou para ficar, né? O pessoal conservador, liberal, anarcocapitalista, libertário, cristãos, evangélicos ou católicos, essas bancadas chegaram para ficar, gente. Você tem que aguentar. Antes havia a bancada evangélica, né? Agora tem bancada conservadora de todo tipo, né? E a esquerda não entendeu ainda que aquela hegemonia que eles tinham acabou, morreu, gente, morreu. A hegemonia esquerdopática morreu. A gente se achava de esquerda até os anos 90, com o Fernando Henrique Cardoso, que depois a gente vai estudar e vai descobrir que o cara é comunista, né? Inclusive foi fundador, um dos fundadores do PT, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente. Aí você vai vendo, né, vai entendendo esse panorama político brasileiro que foi esquerda desde que caiu o último governo militar de Figueiredo. Né? Tudo esquerda, tudo esquerda. Tudo esquerda. E Bolsonaro surgiu como um novo vento da direita, trazendo de volta a direita brasileira lá dos anos 50, das catacumbas, né, de volta. E agora não tem volta mais, gente, até porque a informação descentralizou-se de forma inexorável, não vai voltar mais. Acabou. A internet transformou todos nós em repórteres, em jornalistas, em analistas, em articulistas, em jornalistas, em tudo, gente, tudo, todo mundo virou tudo, então não tem como mais, acabou. Se você é esquerdopático e você acha que as coisas, o gênio voltará para a garrafa, você está redondamente enganado, isso não vai acontecer, você pode esquecer. E vamos em frente, gente, eu estava analisando aqui, dando uma olhada nessa figura aí, que é Ciro Nogueira, gente. Ciro Nogueira, senador da República, do Partido Progressista do Piauí. Né? Se tem S e se tem P na sigla do partido, se é S de social ou socialista, ou se tem P de progressista, a gente pode chamar de partido de esquerda. Né? Mas ele foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, tá? Ele fala que é conservador e tal, mas essa coisa de partido político no Brasil também não representa nada, né? Partido político não é nada. Estava vendo uma aula do professor Olavo de Carvalho falando que no Brasil as pessoas não se arregimentam através de partidos, né? Quando é uma coisa grande assim, é só time de futebol, né? Porque partido, a pessoa acaba votando na pessoa, o cidadão acaba votando, o eleitor na pessoa, né? Numa figura assim. E Bolsonaro capitalizou, né, todo aquele movimento anti-PT, anti-Lula, anti-roubalheira, mensalão, anti-petrolão, anti-mensalinho, apoiando o Lava Jato, Sérgio Moro, e o Bolsonaro estava ali naquele momento porque ele já vinha desde os anos 90 batendo no Lula, quando ele assumiu pela primeira vez o primeiro mandato dele como deputado federal, saído das Forças Armadas, né? Ele vem batendo no Lula. É claro que ele falava muita bobagem também antigamente, né? Sobre a ditadura, sobre as torturas, sobre o regime militar. Mas, bom, as coisas mudaram de lá para cá. E o cara agora está em prisão domiciliar, né? A PGR pediu prisão dele na Papuda, tá? E Alexandre de Moraes falou, não. Senão vai acabar tendo mais Magnitsky, né? Eu não sei o que aconteceu, que Alexandre de Moraes decidiu colocá-lo em prisão domiciliar e não em prisão mesmo, né, na cadeia mesmo. Porque o cara ainda está sendo julgado, ele não foi julgado ainda, gente. Ele ainda está como réu, né? Sendo investigado ainda, com várias cautelares, mas ainda não foi condenado. Né? E o Ciro Nogueira esteve lá na casa do Bolsonaro, foi lá conversar com ele, achou que ele estava meio cabisbaixo e tal, e o cara volta para o Senado dizendo que não vai assinar o documento que pode levar ao impeachment do Alexandre de Moraes. Né? A decisão, ele falou que ele considera essa pauta impossível. Se tiver 41 senadores é possível, mas o Alcolumbre já falou que não vai colocar para votar. Então não sei se ele tem razão, ele está aí fazendo a matemática eleitoral dele. Ano que vem tem campanha, né, gente? E não sei também o que acontece lá no estado dele, lá no Piauí, né? A gente sabe como é que estão as coisas lá.
nos outros estados onde há senadores, o Hugo Mota e o Alcolumbre, e tem aquelas chantagens de Brasília que acontecem, a gente sabe, né? O cara pega o telefone, pô, lembra daquele negócio, aquele processo, né? Eu não sei, gente, é perigoso, né? Bom, o Ciro Nogueira, gente, ele foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ele considera essa pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro ministro, impossível, pois o Senado não teria os 54 votos necessários para aprovar o impeachment, mesmo que o pedido alcance 41 assinaturas. Ontem, eu estava vendo o Nicolas Ferreira correndo lá da Câmara para o Senado, porque eles conseguiram mais uma assinatura, um senador agora que eu não lembro o nome, e só faltava uma assinatura para passar o pedido. Mas batendo lá na mesa diretora do Senado não vai rolar, né? O Alcolumbre não vai deixar, né? Ciro Nogueira ainda falou da decisão de pautar o impeachment, que depende exclusivamente do Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá. E ele já indicou que não vai pautar. Numa entrevista que ele deu para o Metrópolis, né, o jornal Metrópolis, a gente vai lendo tudo, né? Veja, Isto É, Metrópolis, UOL, Terra, Globo News, G1, vamos ler a porra toda, né? O senador, ele falou que está sendo pragmático, é o pragmatismo dele, falou que é perda de tempo essa iniciativa, uma inviabilidade política, não vai rolar. E ele citou, por exemplo, a atuação dele no impeachment da Dilma Rousseff, da presidenta, né? Que teve apoio suficiente para ser aprovado e tal, ele participou, né? Essa recusa dele, gente, deixou o Silas Malafaia, que é apoiador incondicional do Bolsonaro, né? E chamou o cara de traidor, né? Foi pro Twitter, detonou, falando que ele está fazendo um joguinho político-psicológico sujo, nojento, e o Ciro Nogueira respondeu se defendendo, falando de democracia, tá todo mundo falando de democracia, né? Mas o Lula já falou, né, que a democracia é relativa, gente. O Lula falou, democracia para você não é a mesma coisa que a democracia para mim. O Lula acha que na Venezuela tem democracia, na China tem democracia, né? Na Coreia do Norte é a República Democrática da Coreia do Norte, né? Então é isso. E vamos ver o que disse o Malafaia aqui, ó. Tá aqui. Esse é o Malafaia. O Malafaia já foi apoiador do Lula, né, gente? Todo mundo tem uma rabiola para trás, não tem jeito. O Malafaia já apoiou o Lula lá atrás, né? E tá aí, os dois estão debatendo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é Carta Capital, que é mega comunista, né? Esse jornaleco aí, essa revista. Malafaia considera um conselheiro do ex-presidente, né? Subiu o tom, atacou o senador Ciro Nogueira, né, ex da Casa Civil do ex-capitão. Olha como é que a Carta Capital trata o negócio. Então, a esquerda resolveu não mencionar o nome Jair Bolsonaro mais, tá? Lula tá chamando ele de coisa, tem gente que chama ele de inominável, inenarrável, é uma coisa assim, né? E agora a Carta Capital escolheu ex-capitão. O racha da extrema-direita foi causado pela negativa do político de assinar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não assinei e não vou assinar. Não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso. Né? Isso ele falou lá para o Metrópolis. Né? Aí o Malafaia, essa sua conversa fiada em dizer que não assina o impeachment do ditador Alexandre de Moraes, porque não vai ter o voto de 52 senadores, é um joguinho político-psicológico para outros senadores não assinarem e fazer graça para seus amiguinhos do STF. Você é uma raposa e um camaleão na política. Pô, chamar um político de raposa é um elogio, não é? Porque a raposa é aquele canídeo pequeno, de pequeníssimo porte, mas que é mega astuto, né? Arguto. A raposa é um animal inteligentíssimo, né? Que fica esperando na tocaia, né? Assim como os coiotes também, né? Chamar político de raposa, eu acho que é um elogio, né? Camaleão também. Camaleão é o cara que consegue adaptar-se a diferentes panoramas, né? O cara vai se adaptando, né? Assim como você, Malafaia. Você apoiava Lula lá atrás, né? E agora você está do outro lado, né? Bom, é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Esse é o Ciro Nogueira. Tá lá de bate-papo com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que já falou que não vai pautar esse troço de jeito nenhum, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal e tá aí. Traidor. Ciro Nogueira traidor, segundo Silas Malafaia. Vamos lá, gente. É isso aí. Enquanto isso, o Bolsonaro tá em prisão domiciliar, né?
Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa rolando. Gente, não dá nem para comentar sobre outro assunto. Eu queria falar da Gretchen e da Luana Pirovani. Luana Pirovani e Gretchen estão saindo na porrada lá no Twitter, tá? Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.